Bom, pessoal, nós vimos então que os micro-organismos são os dos principais causadores de doenças, né, das DTAs. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre, né, mais a fundo sobre os micro-organismos. Primeiramente, onde nós encontramos os micro-organismos? No ambiente. Gente, os micro-organismos estão em todo o lugar, estão ao nosso redor. Como eu disse, uns causam mal à saúde, outros não, né? Nós vivemos com os micro-organismos diariamente, tá? Então, os micro-organismos são encontrados nas fezes, no ar e no solo. São encontrados também nos animais domésticos e marinhos, nos ratos, nos insetos e em outras pragas, tá? Então, nós temos contatos com todo este ambiente onde os micro-organismos são encontrados. Então, por diversos fatores, nós temos contato, né, com o ar, com o solo. Então, os nossos calçados, as nossas roupas, a nossa pele está cheia de micro-organismos, né? E tudo que está ao nosso redor tem micro-organismos, nós, consequentemente, temos também. Então, a gente vai transmitir esses micro-organismos para os utensílios, para os alimentos, né? O solo tem micro-organismos? Tem. Então, aqueles alimentos que são produzidos no solo vão ter micro-organismos? Sim, né? Então, muitos não causam mal à saúde, né? E a gente os consome normalmente. Outros causam mal à saúde. Então, é importante que a gente entenda. Os micro-organismos estão em todos os lugares, né? Os vetores e pragas trazem os micro-organismos também com eles, né? Outros micro-organismos contaminam também os alimentos, como os ratos, os insetos, outras pragas, os animais domésticos também, os animais marinhos também, né? Então, os alimentos são contaminados, podem ser contaminados por diversas fontes, tá? Então, é importante que a gente entenda isso. Beleza. Como eu disse para vocês já, o principal veículo, né? A principal contaminação ocorre por meio do manipulador. Por quê? O manipulador, muitas vezes, né, como eu falei para vocês na aula passada, pode estar com tudo limpo, né? Os utensílios, os equipamentos, está tudo limpo. O manipulador, com a sua mãozinha, ele pode ir lá e contaminar tudo, certo? Então, o manipulador de alimentos, ele principalmente, né, ele carrega os micro-organismos para dentro da área de manipulação. Ele carrega a contaminação para os alimentos. Por quê? Porque, vamos lá. Aqui nós temos um exemplo, né? Uma pessoa. O cabelo dessa pessoa, ele vai ter micro-organismos existentes no ar. A pessoa, né? O ar está cheio de micro-organismos, então o cabelo da gente tem micro-organismos que estão existentes no ar. O nariz, a boca e a garganta de qualquer pessoa pode estar contaminada com micro-organismos perigosos, né? Que são os patogênicos que causam mal à saúde, que são os estafilococos, tá? Esses micro-organismos, muitas vezes, eles podem não estar causando mal por estar nessa região, né, de nariz, boca e garganta, mas eles vão causar mal quando a gente consome um alimento e eles vão lá para o nosso intestino, tá? Então, são coisas diferentes. Essa pessoinha aqui também, né, no intestino dela tem micro-organismos perigosos também, como as salmonelas e os coliformes, tá? As mãos dessa pessoinha tem os micro-organismos que vêm do nariz e da boca, porque ela passa a mão na boca, porque ela coça o nariz, enfim, porque ela passa a mão no cabelo, de qualquer superfície suja, porque a mão da pessoa vai para, né, passa em todos os lugares, né? Pode ser contaminado com fezes, com outros tipos de coisa. Sim, a pessoa foi lá no banheiro e não lavou a mão direito. Pode estar contaminado, sim, tá? E as roupas e os sapatos dessa pessoa, eles têm muitos micro-organismos presentes no ar, no solo e na água, enfim. Tá? Então, um manipulador de alimentos, ele é o veículo, tá? Ele pode estar cheio de micro-organismos e ele pode levar esses micro-organismos para os alimentos. Por isso que é importante que a gente tenha o maior cuidado com o manipulador, tá? Vocês, manipuladores ou não, né, podem ser manipuladores futuramente, têm que ter essa consciência que o seu próprio corpo traz uma contaminação muito grande, tá? Beleza. Mas e aí, gente? Todos os micro-organismos causam doenças? Eu já tinha falado isso antes.
Não. Por quê? Tem aqueles micro-organismos que são úteis, né? Que são bons. Porque eles são utilizados pela indústria de alimentos para formar um novo alimento, né? Para adquirir características desejáveis em determinado alimento. Então, esses micro-organismos úteis ou micro-organismos benéficos, né? Eles causam alterações benéficas nesses alimentos, eles modificam as características e transformam em um novo produto, tá? Por exemplo, as bactérias. As bactérias, alguns tipos, tá? De bactérias, são úteis. São utilizadas pela indústria de alimentos para a fermentação do leite, produzindo iogurtes e queijos. Outras são utilizadas para as carnes. Para quê? Para a produção de salames. Outras são utilizadas nos vegetais, para a produção de picles, tá? As leveduras, também algumas, são utilizadas como fermento na indústria de panificação, para a fermentação de bebidas, como a cerveja e o vinho, e como suplemento alimentar, tá? E alguns fungos, né, são utilizados na fermentação de diversos queijos, né? A maioria dos queijos que a gente vê por aí, eles são fermentados a partir de fungos, de diferentes espécies de fungos, tá? E existem os fungos que são consumidos diretamente, que são aqueles cogumelos, champignon e shiitake, por exemplo. Existem os tóxicos? Existem, mas existem os comestíveis, tá? Então, nem todos os micro-organismos são ruins, tá? Não significa que você vai achar um cogumelo na rua e vai falar, esse aqui é comestível. Não, não tem, você não pode sair consumindo sem saber a procedência, tá? Então, existem bactérias boas, existem bactérias ruins, existem fungos bons, existem fungos ruins. Então, existem micro-organismos que nós utilizamos para fazer produtos. Existem micro-organismos que fazem mal à saúde. E ainda existem, né, os micro-organismos que não fazem mal à saúde, que só fazem mal ao alimento, tá? Então, os alimentos fermentados, eles são fermentados por esses micro-organismos úteis, eles são muito utilizados na indústria de alimentos, né? Aqui tem mais alguns exemplos: molho de soja, pão, chucrute, tofu, cerveja, vinagre, kombucha, o kefir e o picles, né? Então, os alimentos fermentados, eles são ricos em nutrientes e bactérias que são benéficas ao nosso organismo. Eles ajudam o intestino a absorver as vitaminas, os sais minerais e os aminoácidos e eles melhoram a digestão. Então, além de transformarem um produto, né, eles fazem bem para a nossa saúde também, tá? Beleza. E aí temos os micro-organismos deteriorantes, que eu falei, são aqueles que não são bons para a nossa saúde, mas também não fazem mal para a nossa saúde, né? Eles apenas causam alterações químicas prejudiciais para o alimento. Então, eles resultam na deterioração microbiana. Altera a cor, o odor, o sabor, a textura, o aspecto do alimento. Então, você não vai conseguir consumir um alimento como esse porque ele está deteriorado, tá? Muitas vezes aqueles micro-organismos não vão causar um mal, né? Não vão causar uma doença, mas como eu falei, você não vai consumir um produto nessa situação porque, né, ele está deteriorado e porque você não sabe também se ele tem ou se ele não tem um micro-organismo que causa mal à saúde, né? Então, isso vai do bom senso. Beleza? E aí, vamos falar dos grandes vilões, que são os micro-organismos patogênicos, que são os que causam as doenças, né? Causam as DTAs, que nós estamos falando desde o início da nossa aula. Então, os micro-organismos patogênicos, eles causam sérios problemas econômicos, representam riscos à saúde, né? E o que é mais interessante, esses micro-organismos que causam doenças, né? Eles não causam alterações nos alimentos. Então, muitas vezes você vai consumir um alimento, você acha que ele tá bom, mas você não tem como saber, porque ele pode estar contaminado com um micro-organismo patogênico. E você pode ter uma doença transmitida por alimento e você não sabe do que, de qual alimento foi. Lembra que eu falei lá? Muitos alimentos nem são identificados. O sabor estava bom, o odor estava bom, estava gostoso. E aí, né? Esses micro-organismos não causam alterações sensoriais, não causam alteração de cor, de odor, de sabor, de textura. Então, é como se o alimento estivesse ali, normalzinho, saudável ali, você vai comer seguro, mas não é seguro. Então, é por isso que a gente tem que ter consciência de como a manipulação do alimento é importante para a segurança
né, alimentar, a segurança dos consumidores que vão consumir aquele alimento e esperam não ter nenhuma doença, né, pessoal?